Oi, sou Volney Faustini. Vamos continuar nossa conversa sobre gerações. É um tema que tem chamado muita atenção. A gente está começando essa interação, esses diálogos. E eu quero convidar você hoje para a gente entender, procurar entender um aspecto muito importante na compreensão das gerações mais novas. Com o advento da revolução digital, e a gente teve aí no começo da década 2010, uma ênfase muito grande com relação ao fenômeno da natividade digital. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles que nasceram debaixo do signo do mundo digital, eles já chegavam ao mundo com esse chip embutido em seus corpos, em suas atitudes, em seus comportamentos. Então, isso aí é bem fácil de explicar. A gente já viu até aquele anúncio do Internet Banking, que é o moleque de pijama que vai ensinar o pai e a mãe a acessar o banco. Pois bem, decorridos esses anos todos, nós temos na questão da natividade digital propriamente dito, uma absorção, uma mistura, um envolvimento que é praticamente entendido e percebido por todos. Hoje, quem tem 60 anos, 50 anos, já tem toda a habilidade, a capacidade para usar o seu smartphone, o seu iPhone. Então ele já está integrado, ele já está incluso, apesar de ter sido identificado lá no comecinho, 2009, 2010, 2011, como um imigrante digital. Alguém que tinha sotaque quando se referia a mexer nas coisas do meio digital. Eu mesmo acabei dando uma entrevista para o jornal O Globo, onde eu alertava para o fato de que nós tínhamos nas crianças os nativos e nós tínhamos nos pais e nos mais velhos os imigrantes. Pois bem, hoje nós precisamos entender um lado que não é bem dentro do vetor do mundo digital, da inclusão digital, mas é um efeito que advém dessa questão de você estar envolvido, estar crescendo, estar se treinando na conectividade. E por isso que a gente tem a multitarefa, você tem a dispersão, você tem a rapidez, você tem até a falta de atenção ou a falta de dedicação. Pois bem, foco no sentido de foco. Pois bem, hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo, trailer do filme Vice. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. I got a plan. I know the direction, the lay of the land. When you have power, people will always try to take it from you, always. Nothing can break me down. I'm the man. Então, essas são as cenas finais do filme, né?
você tem aí uma demonstração da capacidade, da habilidade do Christian Bale, que faz o papel do Dick Cheney, e você tem vários outros atores. Eu vou falar mais sobre o filme também, a gente vai mostrar, já alerto, talvez para alguns seja spoiler, mas vale a pena assistir o filme. Eu mesmo, sabendo dos spoilers, eu quero assistir novamente, porque é uma aula do que significa não linearidade, não linear, né? Não linearidade. Isso é muito importante para a gente trabalhar essa questão da integração e para a gente estar muito atento de como fazer isso. Eu só quero antecipar um próximo vídeo que eu vou fazer, que é sobre este livro que foi divulgado num evento onde o autor, este Stefano Quintarelli, esteve na USP e ele trouxe uma palavra sobre instruções para um futuro imaterial, que tem tudo a ver com a gente. E na introdução do livro, eu até marquei aqui, que o autor do livro, o Stefano, ele fala sobre o esforço dele para fazer um livro de fácil leitura com capítulos independentes, e que ele repete e ocorre redundâncias, e esse é um risco que ele está ciente. Vários tópicos são abordados e muitos tendem a se sobrepor. Talvez a opção pelo hipertexto tivesse sido mais prática. O hipertexto é possível quando você está na internet, quando você está no blog. Contudo, o papel, no caso, modo livro, o meio material que contém estas palavras, ele está fazendo aí um jogo, porque com o título do seu livro, tem suas características próprias que não se prestam aos textos não lineares. Então aqui nós temos, depois eu vou voltar com esse livro, eu vou fazer uma resenha online aqui. Mas vamos voltar para o filme que eu achei extremamente válido e valioso para a gente trabalhar essa questão do que é não linear. Então, nós temos aqui praticamente os principais atores, e aqui o diretor e o roteirista, foi ele que escreveu. Algumas observações sobre este filme. Christian Bale ganhou 18 quilos, olha, ele já está mais magro, o filme já tinha terminado. E o que fez o papel do Bush, ele já até está carequinha, Cheney é considerado o maior vilão político americano. Por quê? E no trailer a gente já vê como que foi essa construção que o próprio Cheney fez do seu protagonismo. Ele percebeu que o próprio Bush, o Bush filho, não teria todo aquele apetite político para comandar algumas áreas, e ele falou, não, eu não quero ser um vice-presidente um pouco mais ativo. Em que sentido? Eu quero cuidar do exército, cuidar das relações internacionais, do petróleo e da burocracia do governo. E aí você vê que isso realmente é um fio condutor dentro do filme. E nós sabemos, foi em função da atuação dele, do Donald Rumsfeld e do próprio Bush filho, que acabaram se lançando na aventura da invasão e da guerra com o Iraque, que acabou derrubando o Saddam Hussein, mas que foi
um fiasco em termos da argumentação, da justificativa para realizar a guerra com aquele país, e ficou aquela névoa escura dos interesses petrolíferos do próprios Estados Unidos com relação à comercialização e mesmo que os Estados Unidos não receba petróleo e óleo do Iraque, ele restabelece a provisão de oferta dessa commodity, fazendo com que o preço não flutue tanto para cima, né? Então, no fundo, relata um período muito complexo da história americana. Isso nós vamos ter muitas análises, né? A gente está vendo a história americana é cheia de altos e baixos. Mas vamos para o filme, né? Direção e roteiro do Adam McKay. Ele é o mesmo diretor de A Grande Aposta, ou seja, ele já trabalhou com Christian Bale antes. Então, é um cara que tem muito traquejo, inclusive para contar história. Só que ele resolveu contar essa história de uma maneira muito mais dinâmica, por isso dessa questão de ser uma história, uma narrativa não linear, né? Você consegue identificar quem que é o verdadeiro Dick Cheney? Então eles, todos os artistas, eu vou mostrar alguns, né? Eles realmente conseguiram fazer essa personificação do caráter, de quem eles estavam representando. Então você tem aí o Christian Bale como Dick Cheney, depois você tem o Steve Carell, que faz o papel do Donald Rumsfeld, depois você tem o Sam Rockwell. Ele está muito bem, como sempre. Ele tem assim, ele tem essa pegada de personificar, inclusive, alguns trejeitos, algumas formas, algumas maneiras, e ele consegue trazer o jeito texano do Bush Filho, né? Você tem o Tyler Perry, que faz o papel do Colin Powell. Parece que o único que não é vilão nessa história toda é o Colin Powell, que acaba sendo vítima, porque é ele que vai até a ONU para defender a tese de que os americanos têm informações concretas e válidas de que Saddam Hussein possui armas de destruição de massa. Então, toda a invasão acaba se baseando na personagem do Colin Powell, e tem uma cena em que o próprio Bush fala: obedeça, eu estou mandando. E como o Bush sabia que ele era, acima de tudo, um militar, ele acatou a ordem do presidente e foi realizar a venda da tese de que haveria necessidade da invasão do Iraque. Pois bem, quero alertar aqui alguns spoilers, né? No fundo, não vai prejudicar o filme. O filme é o relato de um personagem, e vários personagens, mas tem como gira em torno do Dick Cheney, mas tem a história por trás, a realidade, os fatos. Então, está narrando o que realmente veio acontecer, com algumas tonalidades, com algumas cores, né? Não vai prejudicar o filme, o que eu vou falar, só vai enaltecer. Espero que, para aqueles que não viram, isso gere curiosidade. Para aqueles que já viram, vão lembrar. Eu, pessoalmente, estou querendo ir uma segunda vez para anotar, porque isso serve realmente, essa questão de ser uma narrativa não linear, ajuda em muito você compreender os mais jovens e você compreender o que se passa no dia a dia deles, né? Preste atenção ao assistir, né? Ou, se você vai lembrar,
nessa memória, nessa relembrança, aquilo que é sutil e é inteligente. Nem tudo foram flores, houve críticas realmente, principalmente dos jornais de grande circulação e das revistas, Times, o New York Times e o Washington Post, que eu coloco em destaque essa análise e crítica da Hornaday. Ela acaba revelando o que significa um filme não linear. E ela fala o seguinte, ó, é uma bagunça, é um zigue-zague que vai e que volta, você não sabe por certo quando é que vai terminar, e quando finalmente termina, deixa no ar algumas, não nos ajuda, na verdade, não nos dá, só nos dá poucas penetrantes e genuinamente iluminadoras ideias para se refletir. Eu não acredito, eu acho que a reflexão da história, a reflexão do que aconteceu, independente do filme, pode ser feita, não depende do filme. O que eu acho que o filme é válido e o filme expõe uma propriedade muito grande é a questão do poder político e como um personagem pode realmente fazer muito. E foi o que aconteceu com o Dick Cheney. Então, ao elaborar a narrativa e a sequência de uma maneira não linear, o filme é muito revelador do caráter que está por trás do protagonista, que é o Dick Cheney, e nos ajuda a entender melhor, principalmente quem não é americano. Quem é americano viveu ao longo de 8 anos a presença do Dick Cheney ou a sombra do Dick Cheney sobre o Bush filho, e com isso o americano consegue perceber, consegue sentir, consegue entender um pouco mais a crítica velada que o filme traz. Para nós brasileiros, a gente que tem um pouco mais de sintonia com o que acontece no mundo, a gente também vai tirar proveito e vai nos ajudar, inclusive, a compreender a nossa própria realidade, né? Tem um amigo que até comentou no Facebook dizendo que o filme Vice, ele acaba mostrando que a nossa política não é tão suja assim. Quer dizer, é uma revelação de coisas muito pesadas, de como acontecem os fatos, como se desdobram as decisões de um país tão poderoso, tão forte, tão rico, como é o caso dos Estados Unidos. Mas aqui o que nos interessa é trabalhar um pouco essa questão da narrativa. O que é uma narrativa linear? É como se conta uma história. O fulano nasceu, cresceu, viveu, teve altos e baixos, tem um drama, tem um conflito, tem um desafio e uma superação. Na verdade, logo no começo do filme, antes de dar 10 minutos de filme, essa linearidade já acontece. Porque você vê o Dick Cheney com todo o potencial para ser alguém na vida, tem uma belíssima noiva, uma pessoa realmente muito dedicada a ele e a trabalhar a questão do casamento, né? Se espelha naquilo que ela vê na casa dela, que é um lar problemático, com o pai que briga com a mãe. E quando ela vê o drama, o conflito, a situação de crise porque passa um beberrão e um quase Zé Ninguém, ela dá uma chacoalhada no Dick Cheney e fala: ou você levanta, se ergue, seja alguém, ou nós não vamos nos casar. Então, logo no começo do filme, você já tem
aquela sequência que a gente conhece de uma história que normalmente é padronizada, né? Você tem a crise, você tem o conflito e agora superação. Então, nos 10 primeiros minutos, a gente já vê essa sequência de superação. Ele se encontra, ele vai à luta, ele se torna um herói. Pois bem, a narrativa linear tem começo, meio e fim, e como nós vimos, o próprio Stefano Quintarelli nos ilustra com a sua introdução ao livro. O livro é impossível de realizar um hipertexto como ele gostaria por causa do papel. Agora, o que é não linear? É algo fatiado, tem a interconexão, mas não tem aquela fluência tranquila, aquela lógica normal, né? Os recursos que se utilizam não são ortodoxos. Então, nós temos algumas surpresas, né? Passou aqueles 10 minutos que a gente vê que o protagonista já foi consagrado, aí você vê alguns passos da história, porque ele foi um político muito hábil, ele trabalhou no governo tanto do próprio Gerald Ford, quando Nixon saiu, depois trabalhou com o Reagan e depois trabalhou com o Bush pai. Então ele é um cara que já teve, quando Bush não ganhou a eleição, entrou Clinton, que era um democrata, ele saiu de cena e foi trabalhar na iniciativa privada, ele já tinha conquistado tudo que seria a narrativa de um herói, de um cara que se superou, de um cara que se deu muito bem. Nesse momento, vem, e eles viveram felizes para sempre. Aquele momento, né? Fala assim, então, aqui está Dick Cheney, CEO de uma grande empresa no setor privado, e aqui tem a esposa criando labradores e vivendo felizes nesta casa. E aí sobem os créditos, como se o filme tivesse terminado. Então é uma pegadinha, né? É uma sacada, é uma surpresa, é uma forma de brincar com a gente. Por quê? Porque aí você tem uma coisa para levar para casa. Olha só, o cara, quando Bush pai saiu da presidência, ele podia ter terminado a carreira dele na política e ficado quietinho no seu canto, né? Mas não é o caso, né? Tem alguns outros paralelos que mostram o não linear. Por exemplo, o diretor ele viaja numa cena de romance, não é de sexo, mas é de romance, onde o casal está na sua cama, né, pronto para dormir, e eles conversam num diálogo efetivamente shakespeariano. Então, com todo aquele rebuscado, com toda aquela forma, com toda aquela pontuação de uma cena de teatro que Shakespeare havia criado. Então, é interessante porque você coloca como se fossem mantos, como se fossem camadas sobre aquilo que está sendo narrado e isso acaba se tornando algo enriquecedor. Uma outra cena que é para prestar atenção, inclusive o garçom chega até a mesa, é um tal de Walter, conhecido dos políticos, né? E quem representa o Walter é o Alfred Molina, né? Aquele ator britânico, com vozeirão, um jeito muito assim, esguio, né? Firme, trabalhando realmente como se fosse um garçom maître, né? E aí eles perguntam as sugestões. O que o garçom responde? Não tem nada a ver com o restaurante, com os pratos. Ele dá um cardápio de possibilidades do que pode ser feito no Oriente Médio com os desdobramentos daquelas ações.
Então, na verdade, há aí um paralelo muito interessante, perspicaz e até contundente, né? Marca, a gente fica até assustado, um pouco escandalizado, de como isso tudo acaba repercutindo, né? Então, gente, nossa conversa de hoje, quero até provocar você para que você traga a sua opinião, se você assistiu o filme, se você tem algum exemplo de não linear, se você quer trabalhar algum outro, quer que a gente trabalhe algum outro tema, quer que a gente converse sobre um outro tema, fique à vontade para colocar o seu comentário, fique à vontade para me dizer o que você achou do filme Vice, o que você achou da atuação do Christian Bale e dos outros atores, e como que impacta em você essa questão da linearidade e quais os desdobramentos possíveis para a gente pensar cada vez mais em termos de integração geracional. Como se integra alguém que está acostumado com aquela questão linear, que não gosta, como falou a crítica do Washington Post, que não gosta do zigue-zague, que não gosta quando parece que vai terminar e não termina, aqueles falsos clímax de término, como que essa questão de não linear pode se aplicar cada vez mais com a integração geracional e para que a gente tenha um ambiente cada vez mais rico e saudável e realmente que possamos construir no ambiente da empresa, no ambiente da escola, no ambiente social, no ambiente da família principalmente, algo saudável, positivo e que seja de orgulho nosso porque estamos trabalhando por um melhor amanhã. Fico às ordens e até um próximo vídeo, uma próxima vez. Obrigado.